Vamos à palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que tudo nessa vida é passageiro, né? Nossa vida passa, mas a palavra de Deus não vai passar sem cumprir. Engraçado que o pai da nossa Ismael sempre falava de Jesus para mim, mas era o coração meio duro. Eu era. Falava, não dava muito ouvido não. Mas a palavra nunca volta vazia, né, mano? Ela fica plantada no coração e um dia ela germina. Eu sempre falo, gente, eu nunca pedi para ser pastor. E nunca pedi, mas tudo que Deus me deu, eu faço com muito carinho, com muito amor e reconheço o sacrifício que Cristo fez por mim. Porque a Bíblia diz que não somos nós que escolhemos, mas é Jesus que nos escolhe, o Espírito Santo que nos escolhe. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo de número 46. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 46. Quem achou, diga amém. O Senhor disse assim, bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que traz a prática da palavra de Deus. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quando a Bíblia diz assim, e perseverando unanimemente, todos os dias estavam o quê? Junto. Davi dá um exemplo lá no Salmo 27, versículo 4 e 5, ele disse assim, uma coisa eu pedi para Deus, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para aprender no seu templo. Porque quando houver adversidade, o Senhor vai me esconder no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, para me pôr sobre uma rocha. Quando a Bíblia diz assim, que esse povo, eles tinham uma perseverança, a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, aquele que permanecer ou perseverar até o final, ele dará a coroa da vida eterna. Não é importante como nós começamos, mas é o importante como nós vamos terminar. Porque o começo tudo é fácil, mas no meio dessa caminhada tem muitos espinhos, tem muita trajetória difícil. E quantas pessoas que eu vi que começou junto comigo até depois de mim, outros já se foram e outros ficaram pelo caminho. Mas eu glorifico a Deus por aqueles que Deus tem permanecido até os dias de hoje, que Deus possa permanecer no caminho dele até o último dia que nós tivermos nessa terra. E quando ele disse que eles tinham isso, tudo isso, eles perseveravam, eles tinham uma comunidade, eles tinham uma comunhão um com os outros. A Bíblia diz assim que nós precisamos ter comunhão um com os outros. Nós vivemos num mundo hoje atualizado, que eu não falo das igrejas, tá bom? Mas às vezes eu ouço, talvez, certos comentários, pregações, eu ouço também. Eu vejo que as pessoas as lideranças hoje estão levando as pessoas muito a focar na conquista. Não é errado e não é pecado. Mas às vezes nós focamos muito naquilo que nós queremos conquistar e esquecemos do que Deus tem nos dado. E a Bíblia diz assim que a casa de Deus é onde Deus ordena as bênçãos. E a Bíblia diz que a bênção de Deus sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, ela nos enriquece e ela não acrescenta dores. Então nós devemos ser gratos a Deus pelo que nós temos. A Bíblia diz assim, tudo, dai graça. Às vezes nós focamos, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Irmão, eu quero viver com Cristo. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quando nós conseguimos descobrir isso daqui, lá em João ele disse assim, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, peço o que quiser, pois assim será feito. Então quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. O pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus pode acabar em nada.
Eu fiquei pensando aqui quando o pastor estava falando a respeito de fazer mais. Gente, quando Jesus deu aquele talento, o que pegou menos falou assim: o que eu vou fazer com esse daqui? Enterrou. Seja pouquinho, vai trabalhando que Deus vai multiplicando. Vai dando que Deus vai te dar. E você dá e você será dado medida bem sacudida e recalcada. Mas procura sempre andar debaixo da graça, da orientação do Espírito Santo. Às vezes é tão difícil a gente enxergar as pessoas hoje dizendo assim: olha, busca o batismo com o Espírito Santo, busca o conhecimento com Deus, tenha comunhão com seus irmãos, ora mais, participa mais, viva mais para Deus. Às vezes nós esquecemos que nós somos mortal. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos não estar mais. Mas uma convicção nós devemos ter: se fechar o olho agora, nós estamos no braço do Senhor. E a igreja é o único caminho que leva ao céu. O único. Não tem outro caminho. Por quê? Porque a igreja é Jesus. Jesus é a igreja, irmão. Às vezes eu olho para o mundo de hoje e a gente vê tanta diversidade, vê tanta coisa, mas quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos e vimos santidade, nós olhamos e vimos poder de Deus, nós olhamos e vimos que nós não estamos neste mundo para viver para sempre, mas o dia que nós fechar os olhos, nós vamos viver uma eternidade. E essa eternidade é escolhida agora, para depois viver ela. O que nós plantamos agora, nós vamos colher depois. Mais um. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles louvavam a Deus e caía na graça dos apóstolos, e todos os dias Deus, o que eu disse, irmão? Deus acrescentava às igrejas aquele que haveria de se salvar. Nós estamos preocupados com salvação? Fica um ponto de interrogação, eu pergunto para cada um de nós. Eu sempre falei, o ministério que Deus me deu com um objetivo: salvação. E eu sempre falo isso em todas as reuniões de ministério. O objetivo da igreja, fonte de vida: salvação, irmão. Glória a Deus. E hoje em dia a gente tem uma preocupação de encher a igreja. Irmão, quantidade não é qualidade, mas salvação é qualidade. É qualidade. Olha, eu me lembro quando Deus me chamou para esse ministério. É bom a gente recordar isso aí. Está lá em Miqueias capítulo 7. Vai lendo aí para mim, Marcelino. A partir do versículo, acho que 6 em diante, mas vou chegar onde eu quero. Não lembro o versículo certo agora. Mas é um versículo que Deus me deu. Deus me chamava, pastor. Eu dizia assim: eu não quero não. De jeito nenhum. E eu teimei com Deus muitas das vezes. E um dia o Espírito Santo eu estava orando ao Senhor, e Deus tocou no meu coração e falou comigo, e Deus me deu uma confirmação bíblica, eu nunca vou esquecer ela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que sim. Miqueias 7,14. Apacenta o teu povo com a tua... Esse mesmo. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-os em Bazã, Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonharão-se por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como os répteis da terra. Tremendo sairão dos seus encerramentos. Tá bom. Essa foi a palavra que Deus me deu.
E o hino que estava tocando eu me lembro até hoje. Alguém sabe qual é esse hino? Eu já comentei com alguém, não sei se alguém se lembra, mas era: valentes de Davi, ó valentes de Davi, levanta a tua espada que o gigante vai cair. Nunca mais saiu do meu coração. Agora, queria eu fazer a minha vontade, mas Deus não me chamou para fazer a minha vontade, mas sim a vontade dele, irmão. E quando Deus te chama, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E a igreja é a casa de Deus, aonde nós somos abençoados. E esse aniversário, a glória é do Senhor, irmão. Cada vez que nós fazemos um aniversário, nós lembramos de quem primeiro, pastor Jorge? Da nossa família. A nossa vida pessoal, primeiro nós lembramos da nossa família. Agora, uma certa feita chegaram diante de Jesus e falaram: Jesus, está aí fora a tua mãe, os teus irmãos, a tua família. Jesus olhou assim e disse: olha, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, são esses que estão aqui fazendo a vontade do meu Pai. Toda pessoa que casa, tanto faz ser um homem como uma mulher, a primeira coisa que ele tem que pensar, o que é? Uma casa para morar, irmão. Deus criou uma família na terra, não a família gerada da carne, mas gerada da palavra, do sangue dele. Deus criou esta família através de Jesus Cristo, mas Deus cria também, ele criou a igreja para colocar, para habitar, para morar, para ser abençoado através da palavra dele. Tem uma pessoa tão importante aí do teu lado, que se você soubesse, você dá um grito bem grande de glória. Quer que eu fale para você? A Bíblia diz assim que o anjo do Senhor, o que eu disse? Acampa ao redor daquele que o teme. Aqui do meu lado, aqui do seu lado, junto conosco tem um anjo. Ele acampa ao nosso redor. E os anjos caídos vivem ao derredor. Não pode chegar porque o anjo de Deus te guarda. E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E quando a gente tem essa comunhão com o Espírito Santo, nós, por mais que seja difícil, por mais que as coisas estejam complicadas, nós sentimos vontade de ir para a igreja. Mas tem dia que não dá vontade nenhuma. Isso só acontece comigo, né? Tem dia que você vai para a igreja, parece que até o vento te leva, mas tem dia que o vento está ao contrário, mas mesmo assim você vai. E quando você chega na casa do Senhor, Jesus disse assim: eu já estou lá. Eu vou falar de novo. Jesus disse assim: eu já estou lá. Porque ele falou assim: se tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu já estou no meio deles. Eu já estou no meio deles. Mas quando Jesus estava olhando no meio de seus apóstolos e começou para eles perguntar: quem é ele? Eu dizia: eu dizia aquilo. Pedro veio lá. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro aparece lá e diz assim: peraí, vocês não estão vendo que isso aí é o Cristo? Isso aí é Jesus, aquele que a palavra disse que vinha. Aí Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado, quer dizer, feliz és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Aí diz assim: e eu te digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra vai edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O mesmo Pedro que ali Jesus está dizendo. Quer ver? Leia, primeiros. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui que está o perigo agora. Mas se você for um pouquinho mais à frente aí, o último versículo aí desse capítulo diz assim, que Pedro se achou. Cuidado, às vezes nós achamos que nós somos mais sábios.
Não somos, não, irmão. O maior no reino de Deus precisa aprender a ser o menor. Nós somos pó. E ninguém aqui é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de ninguém. Tem hierarquia. Só isso e mais nada. Mas se você ler um pouquinho mais na frente, o próprio Jesus que diz assim: feliz és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue. Lá na frente o Pedro que teve o reconhecimento, Jesus fala: Pedro, está endemoniado. Quer ver? Achei, Pedro. Está no último versículo aí. Aonde você quer? 18 mesmo. Quando estava no 18, você leu 18, 19. Continua lendo aí. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Uau! Pedro, você não compreende nada das coisas que são do Espírito. Você está compreendendo só o que é dos homens, irmão. O homem é falho, mas o Espírito Santo de Deus não falha. O homem pode falhar, Jesus nunca falhou e nunca vai falhar com você, irmão. Por isso que Davi, tendo essa convicção, diz no Salmo 121, se não me falha a memória, ele diz assim: levanto meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vai proteger os meus pés, Ele vai me ouvir, Ele vai me abençoar, Ele vai colocar na minha vida aquilo que eu preciso. Volta o seu pensamento. Irmão, não adianta a gente buscar conhecimento, sabedoria dos homens. Nós temos que buscar conhecimento do alto, conhecimento do Espírito, conhecimento de Deus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, se me falha a memória, o 3 diz assim: vós já estáis mortos, ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, não que são da terra. Mas a gente está fixado, a gente está olhando para essas coisas dessa terra, e muitas vezes nós estamos enraizando. Ei, não cria raiz aqui na terra, mas cria raiz no céu. Enraiza a sua força, a sua fé na palavra de Deus, e você vai começar a ver algo diferente acontecendo na tua vida. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Uau! A tua vida está escondida com Cristo em Deus. Você já pensou, irmãos? O diabo de uma forma ou de outra te procurando, mas não consegue te achar, porque está escondido debaixo das potentes glórias, mão de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão fiel, que nós não conseguimos entender. Paulo disse assim: eu me sinto constrangido de tanto amor que Deus tem. Eu me constranjo perante o amor tão grande de Deus. E às vezes nós estamos esperando nessa terra, esperando ser, irmão, espera em Deus. Aquilo que Deus deu para você, é para você. Pastor, mas está tão difícil. Deus não disse que seria fácil, mas o que é difícil tem mais sabor. Aquilo que vem fácil vai, mas aquilo que você conquista com garra, você começa a valorizar mais. E a igreja, Jesus olhou e viu todo o sofrimento, viu a cruz, viu os cravos, viu a lança, viu a chibatada, viu tudo. Mas Jesus olhou um pouco mais à frente. Ele enxergou você, ele enxergou eu, enxergou nós, enxergou a igreja. E hoje ele está à destra do Pai, dizendo: Pai, valeu a pena.
Mas às vezes, o passar do tempo, nós começamos a ficar mais religiosos do que espiritual. Eu me lembro quando eu me converti, fui para a igreja. A gente tinha culto, segunda-feira você estava lá, tinha culto, terça você estava lá, tinha quarta você estava lá, enfim, se você pudesse todos os dias você vai, depois com o tempo a gente vai. E hoje, irmão, que vontade que eu tenho, muitas das vezes, mas às vezes a preocupação é tanta coisa, ministrar a igreja também não é fácil, gente. A gente não consegue fazer mais isso, mas que bom quando a gente pode sentar, ouvir a palavra de Deus. Às vezes a pessoa não faz. Romanos capítulo 12, versículo de número 4. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim como um corpo tem muitos membros, mas nem todos têm a mesma operação. Vejam bem que dentro da igreja tem pessoas que oram, Deus chama ele para interceder, ou Deus chama para fazer isso, ou Deus chama para fazer aquilo, um é pé, o outro é mão, enfim, todos estão ali para fazer a vontade de Deus. E todas essas pessoas são preciosas, são valiosas diante de Deus. Eu sempre falo na igreja, eu acho que tem um dom que ninguém deve pedir ele para Deus, sabe qual é? Lavar a igreja, limpar, lavar banheiro, ninguém vai pedir esse dom para Deus, vai? Mas é da casa de Deus, gente, que a gente está fazendo. Na casa da gente não faz? Faz. Por que na casa de Deus? Irmão, eu não ligo não, se precisar lavar banheiro, varrer a igreja, eu faço, na minha casa eu faço isso, por que na casa de Deus eu não vou fazer? Não há humilhação nenhuma. Pelo contrário, é honrar aquele que deu a vida por nós. Às vezes eu chego lá na igreja, eu vejo que as irmãs foram lá, limparam, lavaram, tudo aquilo por amor, gratidão a Deus. E como é bom você ver isso daí, irmão. Mas como é triste às vezes a pessoa só achar que ele vai fazer aquilo porque ele vai ser outro filho do Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim: tudo que vier à tua mão para fazer, faça, porque não é vão o teu trabalho no Senhor. De alguma forma Deus vai abençoar, Deus vai recompensar. E essa recompensa chega de uma forma tão gratificante. Gente, a nossa igreja, não tem ninguém salariado da igreja. Ninguém. Nós trabalhamos por amor ao Evangelho. Eu trabalho desde criança, trabalhei, vim para a cidade, trabalhei, aposentei, continuo trabalhando até hoje. Não tem problema nenhum nisso daí, irmão. Ah, mas a Bíblia manda. Verdade, a Bíblia manda aquele que faz a obra, viva da obra. Mas até hoje Deus me deu condições. Eu tinha um dia Deus achar que não é para fazer, mas eu vou estar sempre na mão de Deus. Mas eu procuro agora achar que eu sou mais do que os outros e não posso fazer. Não faço não, irmão. Deus não me chamou para essas coisas. Versículo 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu preciso de você, irmão. Você precisa de mim, pastor. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Nós precisamos de Cristo. Não adianta você achar não precisa, irmão. Até depois que a gente morre, nós vamos depender de alguém para carregar a gente. Ah, mas se não tiver ninguém, a polícia vai levar, mas tem que ter alguém para cuidar. Irmão, às vezes a gente é tão orgulhoso, mas depois que você morre, nem vestir a roupa você consegue mais. Tem gente que separa até o pijamão lá, depois que eu morrer eu quero só. Irmão, se vestir outro, você não vai poder fazer mais nada, você não vê mais nada, não sabe mais nada dessa vida aqui, nem lembra mais disso aqui. Às vezes, eu não tenho nada contra não, tá bom? Mas às vezes a gente vai para cá do velório, pega aquela urna, aquele negócio mais bonito que tem. Mas por aqui, morto não está vendo nada. Você vai lá no cemitério, tem cada túmulo lá que você olha, parece até uma mansão. Eu não quero morar lá não. Mas parece, não, é verdade. Chega dia que você vai lá, tem flor. Às vezes quando estava vivo, você não tem como levar nem um pão para coitado tomar café. Faça enquanto está vivo.
Visita, leva pão, toma café com farinha, dá glória a Deus, fala das bênçãos de Deus, dá testemunho, convive com ele. Que é aniversário da igreja, vai na igreja. O irmão fez um almoço, vai almoçar lá também. Hoje em dia tá difícil, né? Hoje em dia acabou esse negócio aí, irmão. Antigamente dizia assim, onde come um, come dois ou três. Hoje em dia não tem mais essa história não, acabou. Mas é verdade, quando alguém te convida, faça enquanto está vivo. Você está podendo ver, você está podendo falar. Porque depois que morre, irmão, não adianta mais. A Bíblia, se morre o ser humano e segue o seu destino. Vou encerrar daqui a pouquinho. Lá em Deuteronômio, não precisa ler não, 32, versículo 10 e versículo 11, Deus disse assim: eu te achei, ou te encontrei, na terra do deserto, num ermo solitário, cheio de uiva. Eu te trouxe, eu te escolhi, e eu te protejo com o menino dos meus olhos. A proteção de Deus, irmão. Quem que te ama mais do que Deus? Ninguém. Uma mãe, a Bíblia diz que depois do amor de Deus, o amor dela é o mais perfeito. Está escrito em Isaías. Mas ela não consegue ficar todo o tempo acordado cuidando do seu filho. Mas a minha Bíblia diz, e a tua também, Deus nem cochilar, Ele te cochila, Ele te guarda de dia e de noite. Você está dormindo? Está te guardando. Você está trabalhando? Está te guardando. Você está falando? Está te guardando. E as pessoas pagam tantos guarda por aí. Nosso Deus faz isso gratuito. A única coisa que Ele disse: olha, eu só quero que você me adore em espírito e em verdade. Quem aqui já teve uma vontade, uma experiência de falar com Deus particularmente, sem mais ninguém saber? Onde está escrito, Marcelo? Vê se está boa de memória. Esqueceu? Está lá em 1 Coríntios 14, 2. Ele diz assim: olha, aquele que ora em línguas estranhas não fala aos homens, ninguém entende, mas em espírito e em mistério fala com Deus. Muito antes de inventar o celular para falar com o mundo, Deus já tinha criado uma particularidade para você falar com Ele na glória. Deus tem um telefone? Tem. Que é o número dele? 333. Clama-me, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes que não sabe. Reclama para o A, reclama para o B. Não, clama-me. Glória a Deus. Vamos lá, leia para mim 14, 2 de Coríntios, não ficar só nas minhas palavras. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. E fala em espírito, fala de mistério com o Criador. Pode ser uma oração de edificação, pode ser uma oração de cura, pode ser uma oração de adoração, pode ser uma oração. Ninguém entende, nem os anjos, ninguém. É entre você e Deus, ó. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ó, cidadão da família de Deus. Deus começou tudo com uma família, Adão e Eva. Deus vai terminar com um casamento. Está escrito no livro de Apocalipse. A igreja é a noiva. O noivo vai chegar, o casamento vai acontecer, e você vai morar na glória com ele. E a Bíblia diz assim, que o Espírito diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Às igrejas. Irmão, Deus fala poderosamente conosco.
A palavra de Deus, quando nós estamos lendo, nós estamos perguntando e Deus está nos respondendo. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos acrescentando fé. Hebreus 11:6 diz assim: necessário é que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Continue, Fernando. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Morada de Deus no Espírito. Irmão, o dia que nós partirmos daqui, o que nós vamos levar? Eu estou fazendo uma pergunta para todo mundo agora. O que nós vamos levar, irmão? Tem gente falando, não vamos levar nada, não é isso? Ah, vai. Ninguém vai levar o nosso espírito, mas nós vamos levar ele. O espírito não morre, irmão. Tudo que nós fizer materialmente vai ficar aqui, mas o teu espírito retorna, ou a Deus, ou a escolha é tua. Jesus falou: diante de ti eu coloco dois caminhos. A porta é apertada, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas te leva à salvação. O outro, a porta é larga, o caminho é espaçoso, mas te leva à perdição. Deus nos dá o livre-arbítrio para nos escolher. A Bíblia é um livro de aconselhamento ou um livro de proibição? Aconselhamento. Aonde que está o aconselhamento? Isaías 1, 19 e 20. Se quisesse me ouvir, vão comer do melhor dessa terra. Se não quiser, se não der ouvido, se for rebelde, vai ser devorado a espada, que a boca do Senhor o disse. Não sou eu, a boca do Senhor o disse. Então a Bíblia nos aconselha, e ele diz assim que nós precisamos estar edificados nessa promessa de Deus. Irmão, Jesus foi, mas nós sabemos que Ele vai voltar. Nós aguardamos a vinda de Cristo, e o dia que Jesus voltar, Ele não vai dar mais tempo para ninguém pensar. A Bíblia será como um abrir e fechar de olho, mas o teu nome vai ser pronunciado pelos anjos, e que nós possamos falar como falou Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe todos os pastores, todos os irmãos que aqui estão. Que nesta noite seja uma noite de bênção de Deus sobre a tua vida. Eu imagino que o Senhor Espírito Santo neste momento está feliz, porque nós deixamos, não olhamos para o tempo, não olhamos para a canseira, não olhamos para os problemas, mas viemos aqui para agradecer e adorar a Ele. Deus fez e faz todas as coisas. Vai ter uma coisa que Deus não faz: se adorar. Lá no céu Ele criou os anjos. Isaías capítulo 6 fala isso. Os anjos de Deus vai constantemente dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Mas aqui na terra Deus não criou o anjo, aqui Deus criou o ser humano à imagem e à semelhança dele, e nos tornou filho dele através de Jesus. E Ele disse assim: eu procuro aqueles que possam me adorar em espírito e em verdade. Vamos nos colocar em pé.